Pessoal, então a aula de hoje nós vamos dar continuidade às funções orgânicas, tá? Então nós vimos lá os hidrocarbonetos, que foram o primeiro grupo orgânico que a gente estudou, né? Que são compostos que só tem hidrogênio e carbono. Depois nós passamos por um monte de funções orgânicas oxigenadas. A gente colocou oxigênio no meio das estruturas, né? Agora, nós vamos colocar o nitrogênio. Então, os compostos que nós vamos ver têm nitrogênio na sua composição. Tem dois que são mais importantes, que são as aminas e as amidas. E são elas que nós vamos estudar hoje, tá? Então, são as funções orgânicas nitrogenadas. Vai aparecer o nitrogênio agora. Observem que aqui, ó, nessa estrutura tem o nitrogênio. Então, são as estruturas nitrogenadas, tá bom? Então, vamos primeiro dar nome, né? Vamos dar nome aos bois, para depois a gente passar para outras informações. É muito fácil dar nome para estruturas com nitrogênio, tá? Quando o nitrogênio está sozinho desse jeito. Primeiro eu conto o número de carbonos que eu tenho na estrutura. Lembrando, cada pontinha dessa é um carbono, né? Quando ele não aparece de forma explícita, cada pontinho é um carbono, tá? Então, um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro carbonos. Então, é só lembrar daqueles prefixos que a gente estudou lá desde sempre que a gente está estudando. Quando é um carbono, o prefixo é met. Quando são dois carbonos, o prefixo é et. Prefixo é o começo do nome, tá? Quando eu tenho três carbonos, o prefixo é prop. Quando eu tenho quatro carbonos, o prefixo é but. Então, este composto tem quatro carbonos, então o nome vai começar com but, tá? Aqui eu só tenho ligações simples, olha, só um tracinho entre os carbonos. Isso significa que são ligações simples. Ligações simples, pessoal, o meio do nome ali fica an, tá? Se eu tivesse ligação dupla, em. Se eu tiver ligação tripla, in. Então, só tem ligações simples. Então, aqui vem an. E para falar, pessoal, que eu tenho nitrogênio, então, portanto, é uma amina, o nome termina com amina. Então, vou escrever amina aqui no final. Amina. E eu vou indicar, neste caso aqui, onde que está essa amina. A amina está no carbono 2. Então, 2-butanamina. É assim que eu dou o nome para este composto. Ela é uma amina, 2-butanamina. Só para confirmar aí. É o nome do composto. É o mais fácil de dar nome. Prefixo e esse meio a gente já viu desde sempre, que é a quantidade de carbonos e o tipo de ligações que está acontecendo. Se eu vejo o nitrogênio sozinho ali solto, eu escrevo amina no final. Então, este composto é o 2-butanamina. Pessoal, as aminas é uma classe muito importante e tem 1 bilhão de substâncias na natureza que são aminas. E vocês conhecem, elas estão presentes no nosso dia a dia. As aminas, pessoal, são substâncias que normalmente costumam dar muita energia para o nosso organismo. Então, só ver o final dos nomes. Vitaminas são aminas. Então, a vitamina a gente toma quando a gente está fraco para fortalecer o nosso corpo. Então, as vitaminas possuem nitrogênio ali no meio da substância, tá? Então, as vitaminas são exemplos de aminas, tá? Espera só um pouquinho. Toda vez que eu saio e volto, eu dou enroladinha, porque atrapalha aqui no desenrolar aqui. Então, as vitaminas são aminas. A cafeína é um tipo de amina, a cafeína que está lá no café, que me dá energia. Quando eu tenho que estudar até mais tarde, ai, não tenho nem mais atividades, eu preciso estudar, mas eu estou muito cansado. Vou tomar um cafezinho, porque o café me deixa um pouco acordado. Então, na cafeína tem nitrogênio no meio dela ali, tá? Porque é um tipo de amina. E também tem, deixa eu ver aqui, outro exemplo que eu ia dar. Aqueles suplementos, pessoal, de ir para academia, tem amina no meio dele para dar energia para o organismo, tá? E também, tanto pro lado bom, né? Que esses são do lado bom, né?
E tanto pro lado ruim também, porque as aminas, como elas dão energia, algumas substâncias, elas dão energias e outras sensações que as pessoas acabam se viciando. E o corpo acaba se viciando por algumas substâncias. A cafeína, né? Até a cafeína, muita gente é viciada em cafeína, tem que tomar café todo dia, senão fica louco. Daí eu coloquei esse desenho, né, que é do Breaking Bad. Fica a indicação de série para vocês. Chama assim, ó. Não sei se vocês já ouviram falar Breaking Bad. É uma série, né, de um professor de química que ele descobre que tem câncer e antes de morrer, ele quer deixar muito dinheiro para a família dele. Então ele começa a produzir drogas e vender drogas para ele ganhar muito dinheiro e sustentar a família dele, deixar uma condição muito boa para a família dele. E a droga que eles produzem lá, que eles refinam, é a metafetamina. É uma droga, tá? Metafetamina. Essa droga é muito utilizada por famosos, tá? Principalmente de Hollywood. E ela causa uma dependência fortíssima, fortíssima. A pessoa acaba vendendo até o que não tem para conseguir. Então é uma amina também, tá? Então, assim, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Cocaína. Cocaína é uma amina. Cocaína. Os viciados em cocaína, né, pessoal? Ficam loucos. É porque ela dá a sensação de euforia, dá muita sensação que é considerada boa, e a pessoa quer usar, fica viciada e se acaba naquilo, tá? Então, cocaína também é. Então, e essas drogas, ela deixa as pessoas bem acordadas, porque dá muita energia, as aminas dá muita energia. Então, um viciado de cocaína, às vezes usa cocaína, fica até dias sem dormir, só querendo usar cocaína e fica ali naquela situação de drogadinho, tá? Então, não usem drogas, tá, pessoal? É pesado e causa vício. As pessoas acabam com a vida por conta das drogas, tá? Meu ex-namorado, infelizmente, se viciou em cocaína, teve que vender o apartamento que ele tinha, né? Fico muito triste, mas acontece. Então, não entrem nessa, pelo amor de Deus. Só explicando que as aminas, elas têm muitas substâncias que são aminas, têm esse efeito de dar energia para o organismo vitaminas, a cafeínas, alguns suplementos de academia. E também tem essas que causam dependência química muito forte, que é cocaína, metafetamina, entre outras, tá bom? Aqui, outra coisa também bem interessante, outros tipos de aminas que existem no nosso organismo, dentro do nosso organismo, é a adrenalina, ó, termina com ina, é uma amina. A adrenalina é um hormônio que ele é excretado no nosso corpo em situações de estresse. Ou, vamos supor, eu tô na rua e de repente eu percebo que está aproximando um ladrão perto de mim. Dá aquela coisa, aquele susto, né? Aquele medo, tal. Quando aquele medo é o seu corpo liberando adrenalina. Ou eu sou uma pessoa radical, vou pular de uma ponte lá, tal, de um monte de metros de altura, né? Obviamente, né? Com o negócio amarrado em mim. Tá, quando você vai pular, vai fazer um exercício radical, pular de bungee jump, alguma coisa assim, você sente o coração abatendo mais rápido. Tá, 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 tá. Aquela situação é a adrenalina sendo liberada no seu corpo. Então, a adrenalina também ela está presente no nosso corpo, tá? Como esses neurotransmissores ou hormônios que são liberados, tá? A adrenalina é um bom exemplo de amina. Então, olha, aqui tem o nitrogênio, tá sozinho aqui, ó. Então, ele é uma amina. Pessoal, eu tenho nitrogênios primários, nitrogênios secundários e terciários. Nitrogênio primário, eu vejo quantos carbonos que está ligado diretamente a ele. Eu olho aqui, só tem um carbono diretamente ligado. Então, essa amina, ela é uma amina primária, porque o nitrogênio está ligado só com carbono. Olha aqui na adrenalina. Quantos carbonos que estão diretamente ligados com esse nitrogênio? Vocês conseguem me falar? Quantos carbonos que está? Dois. Dois. Então, essa aqui é uma amina secundária, porque eu tenho dois carbonos diretamente ligados a esse nitrogênio, tá? Se tivesse três, amina terciária, tá? Só uma classificação das aminas.
Então, essas são as aminas. Agora vamos para as amidas. Só muda uma letra, né? Aminas e as amidas. Amidas, pessoal, também tem o nitrogênio, mas na sequência eu tenho a carbonila, que é o C dupla O. Então, se eu tiver o nitrogênio e na sequência, no próximo carbono, no carbono mais próximo, tiver o C dupla O, em vez de ser amina, é uma amida. Então, vamos aprender a dar nomes para as amidas antes de dar os exemplos. Do mesmo estilinho, igualzinho que nem. Eu venho e pego a minha cadeia principal e vejo quantos carbonos que eu tenho. Prefixo indica o número de carbonos. Se tem um carbono, o nome vai começar com met. Se tem dois carbonos, vai começar com et. Se tem três carbonos, vai começar com prop. Essa cadeia principal tem três carbonos. Então, o começo desse nome vai ser prop. Entre esses carbonos, só tá fazendo ligações simples. Ligação simples, an. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. Então, só tá fazendo ligações simples, então vai ser an. E para falar que eu tenho uma amida, o nome vai terminar com amida. Muito fácil. Propanamida. Só que aqui ficou um carbono de fora. Olha, eu tenho uma ramificação. Eu tenho que dar nome para esse carboninho também que está de fora. Como é um carbono só, vai ter met, o nome met. E ele é um radical, ele é uma ramificação, então termina com il ou ila. Então é um metil, e esse metil está no carbono 2. Então este composto é o 2-metilpropanamida. 2-metilpropanamida, só para comprovar. Por exemplo, pessoal, um exemplo clássico, essas bolinhas aqui, ó, que é a ureia. A ureia, ela está muito presente, ela é muito importante na natureza. Na hora que eu vou preparar o solo para plantar, eles colocam ureia para controlar a acidez do solo. Na alimentação animal, de animais de fazenda, colocam-se ureia para eles se alimentarem, é um complemento alimentar muito importante para animais, para o solo, tá bom? A ureia também é um pouco excretada na urina e tudo mais. Então é uma substância que é um exemplo de amida. Lá na molécula dela vai ter na estrutura dela uma parte que vai ter o nitrogênio e a carbonila em seguida, tá bom? Outro exemplo é esse aqui, que é a penicilina. Penicilina é um medicamento importantíssimo, que foi muito importante, né, há tempos atrás e até hoje é. Então, na penicilina, se eu procurar, olha aqui, carbono com nitrogênio e na sequência aqui, ó, nesse carbono, na sequência tem o C dupla O. Então, isso aqui me indica que é uma amida. E aqui também, ó, carbono, C dupla O e um nitrogênio na sequência. Isso aqui também é uma amida, tá? Então, a penicilina também é um exemplo de amida. Então, pessoal, existem outras funções orgânicas nitrogenadas, mas o que é cobrado do vestibular são essas duas: as aminas, quando o nitrogênio está sozinho, as amidas, quando o nitrogênio está ligado diretamente com uma carbonila, que é carbono dupla O, tá? Para fechar, eu vou falar de uma outra classe de compostos orgânicos que também são importantes, tá? E eles são bem simples, são os aletos orgânicos, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no primeiro ano vocês estudaram a tabela periódica. Tinha a tabela periódica, assim, toda bonitinha, tá, 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 tá. E tinha os elementos da família 7A ou família 17. E a gente chamava esses elementos da família 7A, vai ter outra família aqui, né? Que é a família 8A. A gente chamava esses elementos da família 7A, pessoal, de halogênios. Esses halogênios, eles têm capacidade de se ligar a compostos orgânicos, né, que são esses compostos que têm muitos carbonos. Principalmente o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, tá? Então, quando eu tenho flúor, cloro, bromo ou iodo na minha estrutura, pessoal,
Eu chamo esse composto de haletos orgânicos. É só isso. Olha, olhei para minha estrutura. Opa, essa estrutura tem o bromo. Então, é um haleto orgânico. Olhei para essa estrutura. Opa, essa estrutura tem o cloro. Ah, é um haleto orgânico. É assim que eu defino, tá? Se tiver um halogênio, que é um elemento químico da família 7A da tabela periódica, é um haleto orgânico. E para dar nome, pessoal, eu considero o haleto orgânico como um radical, como se fosse uma ramificação. Olha aqui, este composto, se eu olhar o número de carbonos que ele tem um, 2, 3 carbonos. Então, prop vem de 3 carbonos. Só ligações simples, AN. Eu considero como se fosse um hidrocarboneto, essa parte termina com O. E no carbono 2, eu tenho um bromo. Então, 2 bromo, propano. Olha aqui, eu só tenho um carbono, que é esse carbono que está no meio. Então, é match de um carbono. Ano, AN, porque essas simples ligações, né, só tem um carbono. O, vou considerar como se fosse um hidrocarboneto aqui. E olha aqui, eu tenho 3 cloros ligados a ele. Então, eu tenho tri de 3, triclorometano. É assim que eu dou nomes. Os haletos orgânicos, pessoais, eles costumam ser compostos tóxicos, tá? Que tem uma toxicidade muito grande. Então, eles são muito utilizados como inseticidas, tá? Em lavouras e tudo mais. E aqui, eu até coloquei o DDT, que é o dicloro, difenil, tricloroetano, que é um inseticida que deixou de ser utilizado porque ele é muito tóxico. Mas existem outros inseticidas que eles utilizam hoje em dia, que também são exemplos de haletos orgânicos. Eu também coloquei como exemplo o gás lacrimogênio, tá? Que é o alfa-cloroacetofenona, que é um gás utilizado como uma arma pela polícia, né? Quando tem rebeliões, né? Multidões se rebelando, brigando e tudo mais, e a polícia para controlar, ele pega, joga ali no olho da pessoa ou no ar, porque a pessoa vai irritar aqui, pessoal. Ele é tóxico, vai irritar um pouco as glândulas oculares e tudo mais, e a pessoa vai comer. É um efeito da cebola, quando você vai cortar a cebola que dói, arde, você chora, mas mais forte ainda, tá? É o gás lacrimogênio. Lacrimogênico, eu acho que está escrito errado, na verdade. Então, são exemplos de haletos orgânicos, são substâncias tóxicas, tá? E também o gás lacrimogêneo que muitas mulheres usam na bolsa, né? Porque se vier algum tarado, alguma coisa no meio da noite, pega e joga no olho, a pessoa fica com muita ardência no olho, fica querendo coçar e tudo mais, e a pessoa se afasta. Então, essas foram as 3 subfunções orgânicas que nós estudamos hoje. A amina, a amida e haletos orgânicos. A amina tem o nitrogênio sozinho. A amida tem o nitrogênio, mas tem a carbonila junto. E a letros tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, que são halogênios ligados na minha estrutura. Agora, sua vez. Vamos fazer as atividades. Acho que tem essa questão aqui. Ah, tá. Vou só fazer essa questão aqui antes de ir para as atividades, tá? Que é uma atividade da ADA, que era aquelas atividades que vêm, né, do Estado para os alunos fazerem. Em um ano específico veio essa atividade, eu gosto de colocar ela. Então, mais uma vez, tá, pessoal? Atividade de Enem que tem essas estruturas é para você identificar, olhar a estrutura e falar se tem ou não tem a substância. Então, ele deu uma notícia grande aqui, ó. No ano de 2018, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás confirmou 32 casos do vírus influenza A, conhecido como H1N1, no estado de Goiás. Um dos únicos medicamentos utilizados via oral para o tratamento dos sintomas desta gripe é o oseltamivir, conhecido comercialmente como Tamiflu, cuja estrutura é demonstrada a seguir. Eu a estrutura dele. Quais funções orgânicas nitrogenadas, então são funções orgânicas que contêm nitrogênio, que possuem essa molécula. Daí eu venho aqui atrás do nitrogênio. Aqui tem o nitrogênio e aqui também tem o nitrogênio. Aqui o nitrogênio está sozinho, então isso aqui é uma amina. Aqui o nitrogênio está com a carbonila na sequência, que é o C-O. Então, se tem nitrogênio com a carbonila na sequência, isso aqui é uma amida. Então, as funções nitrogenadas que tem nitrogênio presente nessa estrutura é a amina e a amida. Resposta certa, letra C.
Muito simples. Então agora vamos para as atividades da semana. Já pegue um papelzinho e anota, depois só tirar a foto e colocar na plataforma. A número um é uma questão da Estadual do Ceará. Ele fala o seguinte: a ciência ainda hoje não sabe explicar o que desencadeia o processo químico da paixão. Isto é, por que que a Maria se apaixonou pelo José se o João era mais bonito e tinha um salário melhor? O fato é que, quando a Maria encontrou José, seu corpo imediatamente começou a produzir feniletilamina, dando início ao delírio da paixão. Então é o hormônio neurotransmissor da paixão, né? Feniletilamina. Quando eu vejo aquela pessoa, ai, minhas pernas até ficam bamba, meu coração dispara, eu fico, ai, meu Deus, que vontade de namorar aquela pessoa. É essa substância que está sendo liberada, tá? Então ele quer que eu olhe para essa substância e fale o que que ela é, né? Informações dela. Letra A, é uma amina primária. De fato, pessoal, ela é uma amina, tem um nitrogênio sozinho. E essa amina está ligada com apenas um carbono, tem só um carbono ao redor dela. Então, ela é uma amina primária. A resposta certa é a letra A. Vamos ver por que que as outras estão erradas. Letra B. O anel benzênico possui carbono quaternário. Carbono quaternário é um carbono que tem quatro carbonos ao redor dele. Se eu olhar para o anel, pessoal, esse aqui é secundário, porque tem dois carbonos ao redor dele. Os outros também são secundários. Só esse aqui que vai ser terciário, né? Que vai ter três carbonos ao redor dele. Não tem carbono quaternário no anel benzênico. Então, isso aqui está errado. As ligações entre os átomos de carbono do anel benzênico são saturadas. Ligações saturadas são ligações simples. E no anel benzênico eu vejo ligações duplas, ó. Então a ligação dupla indica que tem insaturação. Então a letra C também está errada. E ele falou que essa estrutura pertence ao grupo das cetonas. Não, ele pertence ao grupo das aminas. Então essa aqui também está errada. Única correta, letra A. A número 2 é uma questão da Federal de Santa Maria, que é uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Ele falou assim: a putrescina e a cadaverina foram isoladas a partir de alimentos em decomposição. A mistura das duas com outras aminas voláteis causa odores desagradáveis provenientes de alimentos em apodrecimento. Então, as aminas também aparecem em alimentos em decomposição. Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a nomenclatura, ele quer o nome da putrescina e a fórmula da cadaverina. Então, ele quer um nome aqui da putrescina. Vamos dar um nome para ela. Primeiro, eu tenho que saber quantos carbonos que eu tenho. Um, dois, três, quatro. São quatro carbonos, pessoal. Então, o nome começa com but, tá? Então, só disso eu já tiraria a letra D, né? Começa com pente. Então, a letra D já não pode ser resposta. Então, se eu fizesse só até aqui, pessoal, eu já chutaria. Se eu fosse chutar, eu chutaria entre as três. Então, até para chutar, a gente tem que ser inteligente, né? Elimina uma ou outra. Talvez eu não saiba por inteiro, mas aumenta a minha chance de chutar, né? Então, but só tem ligações simples entre os carbonos. Então, e é uma amina, mas só que presta atenção, tem dois nitrogênios, um num canto, outro no outro. Então ela é uma amina dupla, duas vezes amina. Então eu coloco o di é para indicar dois. Então é butanadiamida. Butanodiamina. Escrevi diamida, né? Escrevi errado. Diamina. Butano de diamina. Butano-diamina. E as aminas, se eu for contar, ó, um, dois, três, quatro. Elas estão no carbono, ligadas ao carbono um e ao carbono 4. Então, por isso que é 1,4-butanodiamina, tá? Então, já tiraria a letra C também. Mais chances de acertar. E ele quer saber a fórmula molecular da cadaverina. Fórmula molecular é contar quantos carbonos que tem, quantos hidrogênios que tem e assim por sequência. Então, carbono tem um, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos.
Já eliminei, né? Porque a letra B colocou C7, não é. Então a resposta correta que sobrou sem precisar contar os outros carbonos, eu tenho certeza que é a letra A. Muito simples também. Vamos para a número 3. A número 3 é uma questão lá de São Paulo. Durante a Guerra do Vietnã, década de 60 do século passado, foi usado um composto chamado agente laranja, que atuando como desfoliante das árvores, que impedia que soldados vietnamitas se ocultassem nas florestas durante os ataques dos bombardeios. Esse material continha uma impureza resultante do processo de sua fabricação, altamente cancerígena, chamada dioxina. As fórmulas estruturais para estes compostos são representadas a seguir. Esses compostos apresentam em comum as funções. Então, pessoal, foi muito triste essa época dessa guerra aí do Vietnã, porque eles colocavam essas substâncias, pessoal, para tirarem as folhas lá, né? Daí eles viam lá, não tinha como se esconder, daí eles matavam os vietnamitas. E os que não morreram na guerra, com o passar do tempo, eles desenvolveram câncer, porque essa substância é altamente cancerígena. Então, observem, o que tem em comum nela? A gente viu lá que substâncias muito tóxicas são haletos orgânicos, que contêm halogênios. Então, você vê uma coisa que é tóxica, já pode saber que tem haleto orgânico no meio, tá? Então, observe aqui, eu tenho cloro na minha estrutura. Lembra que os haletos orgânicos pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo na substância. Esse aqui tem cloro, o de cá também tem o cloro. Então já indica que eles têm em comum, nos dois, tem o haleto orgânico, porque tem um halogênio ligado a essas substâncias, haleto orgânico. E olha aqui, pessoal, eu também tenho o oxigênio sozinho no meio da estrutura. Nós fizemos uma revisão bem grande na aula passada a respeito disso, e a gente viu quando o oxigênio está sozinho entre carbonos, essa substância, essa função orgânica é chamada éter. E aqui eu também tenho o oxigênio sozinho no meio da estrutura. Esse aqui também é um éter, tá? Então eles têm em comum a letra orgânico e éter. Olha, eu tenho essa função orgânica aqui também, mas ela aparece só no 2HD, ela não aparece na dioxina. Esse aqui é um composto muito completinho, ó, tem a carbonila e ao mesmo tempo que tem a carbonila, tem a hidroxila. Quando eu tenho os dois, eu sei que isso aqui é um ácido carboxílico. Carboxílico, tá? Só para dar nome aos bois. Só que ele quer o que está em comum, que tem nas duas. Então, tem nas duas é o éter e o haleto orgânico. Resposta certa, letra C. E a número 4, que também é uma questão de São Paulo, ela fala assim, ó. O amor é química, mãos suando, coração palpitando, respiração pesada, olhar perdido. Esses sintomas são causados por um fluxo de substâncias químicas fabricadas no corpo da pessoa apaixonada. Entre as substâncias estão, então, esses hormônios que são liberados no corpo, que causam essas sensações aí, tem a dopamina, a serotonina, a epinefrina, a feniletilamina, que a gente já viu, né, que é o hormônio da paixão, e a norepinefrina, tá? Ele quer saber qual função orgânica química que tem em todas. Então, vamos ver todas as funções químicas que tem. A dopamina, eu tenho a hidroxila ligada ao anel benzênico. Isso aqui é um fenol. A gente estudou muito na aula passada. Se está em dúvida, assista o vídeo da aula passada. Fenol. E aqui eu tenho nitrogênio sozinho, né? Então, esse aqui é uma amina que a gente viu hoje. Então, aqui eu tenho fenol e eu tenho a amina. Na serotonina, eu tenho aqui também, né, o anel benzênico com OH, com a hidroxila, que é o OH, isso aqui indica que é um fenol. E eu tenho nitrogênio aqui, ó, sozinho na minha estrutura. Duas vezes aparece ali e aqui. Então, são exemplos de aminas, tá? Então, aqui é a amina também. Aqui embaixo eu também tenho fenol, observe, na epinefrina, que é a adrenalina. Eu tenho fenol, que é o anel benzênico ligado com a hidroxila. Eu tenho o OH ligado a um carbono que só faz simples ligações. A gente viu que isso aqui identifica um álcool
Então, eu tenho um álcool também aqui na epinefrina e tenho o nitrogênio sozinho aqui. Então, ele também é uma amina. Amina. Aqui na feniletilamina, eu não tenho o OH ligado ao neobenzeno, então não tem mais o fenol. Eu só tenho aqui o nitrogênio no meio, né? Então, esse aqui é uma amina. E na norepinefrina volta a ter o fenol, né, que é o anel benzeno com OH. Então eu tenho o fenol. Ele tem o álcool, que é o OH ligado a carbono que só faz simples ligações, álcool. E ele tem a amina, que é o nitrogênio sozinho. Qual que é a que está em todas, pessoal? Que tem em todas. Qual que é comum a todas as substâncias? O que apareceu em todas? NH. Não. A amina, né? Então a Amina. resposta certa é a letra B. A amina apareceu em todas. Resposta certa, letra B. Então, pessoal, deixa eu só manter aqui. Essa é a aula de hoje. É uma aula fácil, sim. Nossa, eu tô todo descabelado agora que eu vi. É uma aula fácil, simples, e eu espero que você